Sim, a gente fala a verdade, mas às vezes é difícil, né? Dói a verdade. E às vezes é melhor ouvir aquilo que se quer ouvir. Infelizmente, aquilo que se quer ouvir não representa muitas vezes a verdade. Então, já que vocês muitas vezes não querem ouvir da boca de uma luso-brasileira, então quem sabe vocês acreditam quando uma portuguesa estará falando sobre Portugal. Então, vou deixar aqui uma reportagem dando todo o mérito, né? Enfim, a autoria da doutora e portuguesa, que vai estar falando a verdade que ninguém quer ouvir, que ninguém quer falar. E no final eu vou estar dando as minhas considerações. Olá, meu nome é Eduarda, eu também sou advogada, mas hoje não estou aqui para falar como advogada, estou aqui para falar como alguém que já viveu no Brasil durante 20 anos, que é portuguesa e que voltou a Portugal em 2016. Este canal não foi criado com o intuito de falar sobre Brasil e Portugal, mas eu senti-me na obrigação de fazer este vídeo como um alerta para todos vocês que estão no Brasil e pensam vir para Portugal. Portugal hoje, em fevereiro de 2025, não é o país que vocês imaginavam. Não é o país que eu cheguei em 2016, nem que as pessoas chegaram em 2022. Portugal hoje é um país com problemas económicos sérios. Portugal hoje é um país onde a segurança não é a segurança que nós tínhamos em 2022. Eu moro em Braga, uma cidade no norte, onde há assaltos, não há mão armada ainda, mas há assaltos estranhos já. E um dos motivos que as pessoas vêm para Portugal é a segurança, é a moeda ser 6 por 1. E eu pergunto, será que vale a pena? Vocês vão pagar rendas exorbitantes? Os salários não são bons. Fazer dinheiro em Portugal não é muito fácil. Vale a pena para quem? Para quem tem uma estrutura bem organizada, tem filhos em idade escolar e quer dar qualidade de ensino a essas crianças. A essas pessoas, talvez, e só talvez, ainda vale a pena. Porquê? Porque a escola pública em Portugal é de bastante qualidade. Para isso, a nossa saúde pública é uma vergonha, os nossos salários são uma vergonha, os nossos jovens, as pessoas com idade para trabalhar, com 30 anos, estão a emigrar, estão a sair de Portugal, porque aqui não encontram salários onde possam viver dignamente, onde possam pagar uma renda, um aluguel e onde possam ter o mínimo de lazer. Então, tenho amigos mais novos do que eu, tenho 49 anos quase, faltam 5 dias, e tenho amigos que com 40 que estão a emigrar, amigos que tinham comprado uma casa e estavam a pagar as prestações e emigraram em outubro do ano passado, emigraram em novembro do ano passado. E estou a falar de mão de obra qualificada. Portanto, Portugal não está fácil, nem para nós que estamos aqui e muito menos para quem chega. E porquê que eu digo que muito menos para quem chega? Porque ao contrário do que eu pensava que as pessoas já não estavam a vir para Portugal de qualquer maneira, mas a semana passada fui abordada por um grupo que eu precisava de ajuda, sabia que eu tinha trabalhado na área da imigração e pediu-me algumas ajudas. E eu perguntei, mas vocês estão aqui há quanto tempo? Estamos há 2 meses e viemos de forma irregular. Estamos há 4 meses e viemos de forma irregular. Pensem muito bem se vocês querem vir para Portugal, ainda mais de forma irregular. Eu sei que Portugal é o país da Europa que melhor ajuda, mais facilidades dá para que vocês se legalizem. Mas não é um país para se fazer dinheiro. Não é um país onde vocês vão emigrar, estar X tempo, ganhar bastante dinheiro e voltar para o Brasil com bastante dinheiro. Tenho situações que eu conheço, bem próximas de mim, de pessoas que estão a juntar dinheiro para voltar para o Brasil, porque têm a sua casa lá
e aqui pagam uma renda, um aluguel, que é um absurdo e que não dá para pagar, não dá. Trabalhando a esposa e o marido com 2 filhos, tem autorização de residência, mas não compensa. Então a esposa vai voltar para o Brasil e o marido vai ficar aqui a trabalhar nas obras. Então pensem muito bem. O que é que vocês querem quando vêm para Portugal? Vocês vêm à procura de quê? Porque os preços nos supermercados aumentam semanalmente. Os preços de tudo, absolutamente tudo. É aquilo que nós não estávamos habituados em 2019, agora acontece em Portugal. Era a realidade que eu vivia no Brasil e que agora vivo em Portugal. Jamais achei que fosse viver essa realidade aqui, sou franca. Jamais imaginei. Também jamais imaginei que houvesse taxa de juros Euribor. Foi a taxa de juros criada pela Europa, mas que existe e isso fez com que o preço das mensalidades dos empréstimos se tornasse um preço exorbitante. Portanto, pensem assim, se eu estou no Brasil, se eu me posso mudar dentro do meu país para um estado que seja mais barato, mais seguro e possa continuar dentro do meu país, eu vou fazer o quê a Portugal? O que é que eu estou à procura quando vou para Portugal? Não se deixem iludir. Eu estou a ser muito transparente com vocês. Se eu puder, eu que não gosto do inverno, eu que não gosto de frio, eu que adoro praia, eu voltaria para o Brasil. Eu não posso ainda, mas a médio prazo, os meus objetivos são a voltar a morar no Brasil. Eu não tenho família nenhuma no Brasil, tenho amigos, mas eu vim para Portugal e eu mesmo sendo portuguesa, mesmo tendo toda a minha família aqui, eu não me consegui adaptar. Portanto, imagino quem vem e se tenta adaptar a determinadas situações. Não é fácil. Somos um país ainda cheio de tradições, cheio de burocracia. Talvez o povo europeu mais próximo do brasileiro sejam os espanhóis, que se sabem divertir, que sabem viver, mas não esperem um país de primeiro mundo, porque não é isso que vocês vão encontrar. Se eu comparar a minha vida no Brasil com a minha vida em Portugal, a minha vida no Brasil era muito melhor do que a que eu tenho hoje em Portugal. Eu não sou padrão, não sou parâmetro de comparação, porque eu sempre tive, graças a Deus, uma vida muito privilegiada, tanto no Brasil como aqui em Portugal, mas acreditem, a minha vida no Brasil, economicamente, sempre foi melhor do que aqui em Portugal. Então, pensem muito, muito bem o que é que vocês querem de Portugal, do que é que vocês vêm em busca. Dependendo do que vocês vêm em busca, Portugal já não vale a pena. Portugal não tem mais aquela qualidade de vida, não tem mais aquele custo-benefício a que nós estávamos habituados. E a adaptação também tenho que vos dizer que não é fácil. Estamos a receber muitos imigrantes de forma completamente desordenada, de várias nacionalidades. Estamos a ter sim subempregos, muitos. Como a mão de obra se tornou barata porque as pessoas não se conseguem legalizar, e não estou a falar só do Brasil, estou a falar de paquistaneses, de indianos, de libaneses, de várias nacionalidades. Como essas pessoas vêm de forma irregular, não se conseguem legalizar, elas vão para um subemprego. E sim, muitas empresas aproveitam-se disso e contratam essas pessoas de uma forma bem desumana, digamos assim. Então, não sei qual é a sua situação no Brasil, não sei o que é que está a viver no Brasil. Tenho acompanhado sim o preço das coisas no Brasil, mas eu, se tivesse a minha casa no Brasil, se tivesse a minha vida no Brasil, pensaria 10 vezes antes de decidir voltar para Portugal. Portanto, pensem bem, isso é um desabafo meu, por tanta coisa que tenho visto, por ter uma filha brasileira, que está a acabar a universidade e a vontade dela é voltar para o Brasil, por ter uma amiga que tem uma filha brasileira que está aqui há mais tempo do que eu e a filha voltou ontem para o Brasil. Portanto, pensem muito bem, porque Portugal não é esse país cor-de-rosa que vocês imaginam.
as coisas aqui não estão fáceis como vocês imaginam. Agora, se vocês querem uma vida pacata, uma vida no interior, numa cidade pequena, se não têm problemas com o frio, ainda vão encontrar em Portugal alguns lugares, alguns locais para viver essa vida pacata. Com que recursos? Não sei, vocês têm que pensar muito bem, porque claro está que esses lugares também têm menos oportunidades. Então pensem muito bem antes de vir, porque as coisas não estão realmente nada fáceis. Primeiramente, eu amo Portugal. Segundo, Portugal está ficando bem difícil e cada vez mais é difícil o emprego, cada vez mais é difícil a questão do preconceito. Vocês podem falar que no Brasil, até tirei a dúvida um dia desse de uma seguidora. Ela me perguntou se no Brasil não havia xenofobia. Eu disse, há muito preconceito. Preconceito, infelizmente, há. Que é fruto de uma herança, enfim, que veio das colonizações e também da questão toda institucional ao preconceito. É falta de educação. São tantas coisas ruins, o preconceito é tão mal, fere tanto, machuca tanto. Sim, há preconceito, muito. Mas xenofobia é diferente. Xenofobia é sobre raças, apesar que eu considero que só existe uma raça, né, a raça humana, mas há pessoas que não pensam igual. Então, há pessoas que discriminam só porque é de um país ou porque é de um outro. Então, esse tipo de discriminação tem nome e é crime. Chama xenofobia. E lá no Brasil, não. Lá no Brasil, se recebe muito bem os estrangeiros. Eu acredito que eu nunca ouvi falar, ou nunca presenciei, nunca... Enfim, lá no Brasil tem fama mesmo de receber muito bem, acolher muito bem quem é de fora. Na verdade, a gente até brinca dizendo que o Brasil é uma mãe em relação a isso. E no caso, isso realmente não há no Brasil. E infelizmente ainda há aqui em Portugal. Espero que no futuro não haja. E quando não é descarado, né? Como vocês veem em alguns comentários, que há muita xenofobia, há um preconceito velado, uma xenofobia velada. Ou seja, na hora da contratação, não contratam porque é brasileiro, porque tem o sotaque brasileiro, ou porque, enfim, N razões. Na hora de alugar, quer arrendar um apartamento, o brasileiro tem maior dificuldade. Vocês podem dar 1000 justificativas do passado, mas quem vive do passado é museu, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ser vistas caso a caso. E se você quiser botar de cabeça para baixo a pessoa e investigar toda a pessoa e depois sim decidir se quer arrendar ou não para aquela pessoa, tudo bem, mas também não justifica cobrar calções que são ilógicas, tão caras, e dificultar a vida, seja burocraticamente, seja na questão da documentação, seja na questão dos preços, seja em tudo, entendeu? Então, se é difícil para o português, o brasileiro vai ser bem pior, bem mais difícil. Isso de forma geral, porque pode ser que haja uma pessoa que tenha tido sorte, ou conheça a pessoa certa que deu tudo certo para ela. Mas na real, em quadro geral é esse. E as coisas estão difíceis, gente. Eles, infelizmente, eu não digo que é a maioria, mas assim, alguns portugueses têm um certo preconceito em relação até eles mesmos, prejudicam até eles mesmos. Imagina quando é alguém de fora.
Eu falo isso porque eu vejo se a pessoa tiver uma má aparência, ou tiver fora do peso, ou tiver com a idade, que eu digo a idade do limbo, né? Que tu é acima de 30 anos, mas não é idoso ainda. Então tu tá na idade que ninguém quer te empregar, mas tu também não consegue nenhuma ajuda, nenhum apoio, nem sequer o entendimento de outras pessoas. Tu é chamado preguiçoso porque tu simplesmente não consegue emprego, entendeu? Por causa da tua idade. Então, se não há um respeito pelas pessoas humanas, da maneira que elas são, por que vão respeitar os de fora? Entendeu? Tipo, acho isso muito errado, acho isso muito desumano, mas a verdade é que ainda ocorre isso aqui muito, entendeu? Inclusive, essa questão da aparência também, até roupa, cabelo X ou Y, enfim, há pessoas que até se endividam, ficam endividadas porque querem manter uma aparência XPTO, porque para ser aceito na sociedade ou em alguns grupos. E se tu tem realmente uma aparência padrão, tu realmente vai ser bem acolhido ou vai ter mais chances do que aquela pessoa que não tá dentro do padrão, sabe? Aquele padrão que, na verdade, é imaginário, porque eu vejo que a maioria são pessoas gordinhas. A maioria aqui são pessoas, são brancas realmente, mas são pessoas gordinhas. E tipo, aqui há muito preconceito, gente. Muito, muito. E a xenofobia, então, não é descarada muitas vezes, mas a pessoa percebe. E fora isso, com isso vem muitas, muitas dificuldades. Dificuldades de se viver, de se relacionar. Então, eu concordo realmente com a doutora. Acho que o nome dela é Eduarda, né? Eu deixei aqui o arroba dela, para quem quiser seguir e prestigiar. Mas eu lamento muito. Eu espero de verdade que Portugal progrida, Portugal evolua. E evolua mentalmente, sabe? No sentido de poder respeitar as diferenças, poder acolher as diferenças, poder não querer tirar proveito quando a pessoa está vulnerável, porque o imigrante, quando chega cá, ele está vulnerável. Ele se encontra numa situação vulnerável, porque ele não conhece nada, ele está fora da sua terra, não conhece pessoas aqui, às vezes não sabe nem andar aqui ainda, só com a ajuda do GPS. Então, assim, é complicado. Ele precisa realmente de alguém ou pessoas que tenham um coração mais humano e não que tirem proveito dele, sabe? Porque sabe que ele veio com dinheiro. E não sabe que esse dinheiro muitas vezes está contado. Que ele tá legal aqui, mas que esse dinheiro realmente está contado. Porque... E outra coisa, uma coisa que eu vou deixar de aviso aqui, tá? É difícil para um brasileiro se adaptar aqui, porque a maioria que está vindo tem empregos muito bons lá no Brasil, ou tinham. Então, assim, para ele pegar, largar um escritório, largar um consultório, largar sei lá, uma sala de aula e pegar uma enxada, ou pegar e trabalhar em obras e outras coisas, que não é desmérito nenhum. Mas ele não está adaptado, nem mentalmente, assim, psicologicamente, e nem fisicamente, entendeu? Ele nunca realmente pegou no batente, entendeu? Então é difícil para ele se adaptar. Não significa que ele seja preguiçoso. Muitos se adaptam, vão trabalhar em fábricas e tudo mais. Mas lá no Brasil, as pessoas que estão vindo para cá são pessoas muitas vezes que têm estudos, e lá no Brasil quem tem estudo
não pega esses serviços pesados. Muitas vezes não faz nem limpeza de casa, tem funcionários para isso. Então, assim, cada um com sua realidade, né? Agora, quando chega aqui é um choque de realidade. É como eu disse, é como nascer de novo, mas será que o brasileiro está realmente preparado para abandonar tudo que ele conquistou, tudo que ele estudou, tudo que ele lutou para ter? Ou ele realmente, para fugir de uma situação às vezes de violência, ou procurar uma situação de vida com mais paz, mais sossego, ele vai pagar um preço muito alto, muito mais alto do que ele esperava, que é mais alto do que o euro. Deixo essa reflexão aí para vocês, conte-me a experiência de vocês e deixem os comentários de vocês com respeito. Eu sempre peço isso, porque eu sou muito respeitosa na hora que eu tô falando e na hora que eu tô querendo simplesmente informar as pessoas do que vão encontrar. Não quero desanimar ninguém de vir, eu só quero informá-los, entendeu? Para virem preparados. É como eu disse, se acha preparado, multiplica por 5 ou 6, porque a vida de um imigrante não é fácil. E é uma guerra todo dia. É uma luta todo dia pela sobrevivência. Pela sobrevivência social, pela sobrevivência, enfim, física, mental, de todas as formas. Grande beijo, curtam e deixem os comentários que eu quero muito ler a opinião de vocês.